Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma segunda-feira, neste momento de reflexão da Palavra de Deus, em que nos encontramos aqui através do Facebook para meditarmos as Escrituras. Há 2 semanas não conseguimos estar fazendo e desde já eu peço desculpa aos irmãos, amigos, se nós falharmos um pouco aí na voz, né? A garganta não está muito bem, mas esperamos na misericórdia do Senhor Jesus. Então, se falhar um pouco, dar um pouco de tosse, nos perdoe. Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E eu convido a todos para meditar nas Escrituras conosco, se possível. Pegue a sua Bíblia, leia conosco e busque. O Senhor Jesus conhece o teu coração, a tua necessidade, e Ele que pode suprir todas as necessidades. Na última live que fizemos, né, falamos a respeito ali da unicidade de Deus, falamos o tema ali ao Deus desconhecido, procurando, né, responder ou falar um assunto solicitado. Não sei se caso ficou alguma dúvida. Se por acaso ficou alguma dúvida, reforçando, não pode mandar a sua pergunta e na medida do possível estaremos esclarecendo, ajudando. Sim, também, como em todas as transmissões, né? Nós estamos sempre à disposição para poder auxiliar na compreensão da palavra de Deus, exatamente como ela é. Temos que ter este cuidado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Amém. É um texto bem conhecido, né? A gente conhece que a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse assusta alguns, traz curiosidades a outros, mas o nosso foco não é, nesta noite, a parte escatológica do texto, mas nós analisarmos o que o Senhor nos diz através desta palavra. E o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é: Deus quer salvar. Deus quer abençoar. Deus quer fazer maravilhas. E aí às vezes surge uma pergunta: se Deus quer salvar, se Deus quer abençoar, se Ele quer fazer maravilha e Ele pode todas as coisas, por que que muitos se perdem? Por que que muitos não são salvos? Por que que muitos não alcançam as maravilhas de Deus? Lá no princípio, quando Deus criou o homem, a mulher, né, quando Ele criou ali o ser humano, Ele deu um direito do ser humano fazer uma escolha entre a obediência e a desobediência. Ele deu condições para que o homem, a mulher, pudessem tomar uma decisão, para que não estivesse ali no jardim, onde Deus tinha preparado tudo, tinha tudo às mãos, por obrigação. Se não estivesse ali porque era obrigado, não tinha escolha, não tinha outro lugar, não tinha como ser diferente, não tinha como viver diferente, então estamos aqui, mecanizados, robotizados. Esse não foi o projeto de Deus. O projeto de Deus foi que o ser humano pudesse estar na sua presença, receber a sua graça, receber
as suas bênçãos, tudo que Ele tem preparado, viver em harmonia, viver na eternidade por escolha. Agora, é fato que se você deseja chegar a algum lugar, você precisa pegar a estrada correta. Não tem como você estar em um caminho e chegar em destinos opostos. Nós temos aqui na região, quem conhece aqui a região de Sorocaba, tem a rodovia Castelo Branco, e ela vai para São Paulo e vai lá para a região de Ourinhos. Se eu quero ir a São Paulo e pegar sentido Ourinhos, eu não vou chegar a São Paulo. Então o Senhor, Ele mostra o caminho, Ele fala através das Escrituras, através da palavra, usando os seus vasos, Ele fala de diversas formas, Ele expressa a sua vontade, muitas vezes pela natureza, expressa o que vai acontecer para que o ser humano possa se despertar. Porque lá no princípio, o homem fez a escolha errada e desobedeceu a Deus. E Deus é santo. Não pode a pessoa querer viver com Deus e querer ao mesmo tempo viver na desobediência. É a escolha que ele tem que fazer entre obedecer a Deus ou estar sem a presença de Deus. E o Senhor aqui, nós encontramos que Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele convida, Ele chama. Quantas circunstâncias que têm acontecido, seja através do cumprimento das profecias, quantos momentos para nós despertarmos em buscar ao Senhor e nos colocar diante do Senhor. E às vezes as pessoas, ao invés de buscar a Deus, murmura, reclama, se distancia, ao invés de santificar a vida, relaxam. E a pergunta que eu faço para você, prezado irmão, amigo, para que você possa pensar: como que alguém quer viver junto com aquele que é santo, deixando de lado a santidade? Seria possível? Então o Senhor não obriga a pessoa a obedecê-lo, não obriga a pessoa a servi-lo, não obriga a pessoa a andar em conformidade com a sua palavra. Mas Ele bate a porta, Ele convida, Ele chama. E diz aqui a palavra do Senhor: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Não basta apenas ouvir a voz do Senhor. Quantos que ouvem a voz do Senhor? Quantos que ouvem o chamado de Deus? Quantos que ouvem a mensagem? Quantos que ouvem testemunhos, ouvem pregações? E quantos que declaram: Deus falou comigo, eu pude sentir a presença de Deus, eu pude sentir que o Senhor falou, eu pude sentir a graça de Deus. Tem algo diferente nesta mensagem, tem algo diferente nesta palavra. Mas continua na mesma situação, vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas. Será que ele está abrindo o seu coração, abrindo a porta? A porta que o Senhor bate não é a porta literal da sua casa, é onde Ele quer fazer morada, e Ele quer fazer morada na vida do homem, da mulher. Porque o Senhor diz assim: vós sois templo do Espírito Santo. Ele quer fazer morada. E a palavra de Deus diz ainda que nós somos a casa de Deus, morada de Deus, aquele que abre o seu coração, que abre a sua alma, que entrega a sua vida por completo, deixando de lado os seus desejos, deixando de lado aquilo que aborrece a Deus, mas que faz um propósito e que tem o objetivo de servir ao Senhor. Porque a palavra de Deus nos esclarece que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama um
e aborrece o outro. Ou você agrada um e entristece o outro. Ninguém pode servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e servir o pecado, a desobediência ao mundo. Então fica o convite para que você possa refletir. O Senhor tem batido, tua porta você tem ouvido. Se nós olharmos lá no Evangelho de João, no capítulo 10, o Senhor Jesus diz assim, no versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a ele o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então veja que o mesmo Deus que disse lá no Evangelho, lá em Apocalipse, que ele está batendo, ele esclarece aqui dizendo, aquele que não entra pela porta. Não é, pastor, porque aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o sumo pastor, aquele que cuida, aquele que zela pelas ovelhas. E o Senhor, ele esclarece, dizendo no versículo 14 aqui do Evangelho de João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. No versículo 11, ele ainda diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E eu pergunto a você, você é ovelha do Senhor? A ovelha do Senhor não segue estranho. A ovelha do Senhor não anda em rebeldia. A ovelha do Senhor não anda fora do padrão de Deus, porque ele ouve a voz de Deus, ela ouve a voz de Deus e segue, não segue a estranho. O Senhor diz que eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, para ser ovelha do Senhor, precisa conhecê-lo também. Se nós não conhecermos ao Senhor, e conhecer ao Senhor é conhecer a sua palavra, conhecer a sua doutrina, conhecer os seus ensinamentos. De outra forma, como seria ovelha do Senhor? Porque às vezes o pessoal segue qualquer coisa que ouve. E aí tem aquele ditado, né, que onde fala de Deus está bom. O importante é falar de Deus, o importante é a bênção de Deus, o importante é cantar, o importante é fazer um show, chamado show gospel. Hoje se mudou até o perfil, o padrão, culto de adoração, virou show. E as pessoas muito preocupadas com apresentações, preocupadas com aparência. Você não sabe se vai para um lugar de adoração, se vai para um desfile de moda. O mundo virou de ponta cabeça. E o mundo chamado crente, o chamado religioso, o mundo que são cristãos nominais, tem seguido por esse rumo, tem seguido por este caminho. Mas o Senhor é aquele que chama pelo nome, o Senhor é aquele que conhece as suas ovelhas, o Senhor é aquele que dá a sua vida e é aquele que está à porta batendo. Se alguém ouvir, e não diz apenas aqui, se alguém ouvir a minha voz entrarei, mas diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. O Senhor não arromba a porta. Às vezes nós oramos, nós buscamos e nós pedimos, Senhor, alcança este, alcança aquele, Senhor, transforma a vida desse, transforma a vida daquele, Senhor, abre o entendimento, Senhor, muda, buscamos a graça de Deus. Mas há necessidade de que a pessoa, ao ouvir a voz de Deus,
a ouvir o Evangelho, a ouvir a mensagem de restauração, de transformação, de mudança, possa abrir a porta. E como que eu abro a porta? Eu abro a porta para que alguém entre na minha casa quando eu quero que a pessoa entre. Às vezes chega alguém, uma visita um tanto indesejada, a pessoa fecha a porta, escuta chamando lá de fora, finge que não está em casa. E a pessoa chama, e você não quer atendê-lo. Você está ouvindo ele chamar, mas você não quer atender. Ou às vezes você até sai e diz assim, olha, eu estou de saída. Você não abriu a porta, não convidou para entrar. Mas abrir a porta é convidar o Senhor, dizer, Senhor, faz morada na minha casa. Então diz aqui, entrarei até Ele. Quando nós tomamos propósito, quando nós temos o desejo ardente de servir ao Senhor, quando temos o objetivo de servir ao Senhor, diz aqui, entrarei até Ele, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ajuda, enche-nos do seu Espírito para que possamos, transformados, mudados, como vasos em suas mãos, podemos receber dele a sua graça. Então diz a palavra do Senhor Jesus, quando você abre a porta de fato, o Senhor vem. Ele tem prazer em abençoar, em transformar a sua vida, em moldar. Agora, por que muitos não abrem a porta? Mesmo ouvindo a voz do Senhor, mesmo ouvindo a palavra, ele não abre, porque ele não quer abrir mão de si, porque ele se acha melhor do que todos, ele acha que ele é a perfeição, ele não precisa mudar. Por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Por que eu preciso aprender do Senhor se eu não preciso mudar nada? Às vezes o orgulho, a soberba, fala tão alto, que impede que ele abra a porta para que o Senhor entre. Se o Senhor me quiser, então tem que ser do meu jeito, tem que ser dos meus termos. Ele não está abrindo a porta para o Senhor. Não é no nosso jeito, não é do nosso termo, não é da forma que nós pensamos. O Senhor Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantos que lutam contra Deus e aquela argumentação dizendo eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, não concordo com isso, não concordo com aquilo e não pode ser assim, porque tem que ser desse jeito, tem que ser, o Senhor tem que fazer assim e fica muitas vezes querendo dar ordem a Deus. Como se o Senhor Deus fosse o seu servo. Mas lembre de uma coisa. Antes de você nascer, Deus já existia. Antes de eu nascer, Deus já existia. Deus não precisa de mim para ser Deus. Deus não precisa de mim para que a sua glória se manifeste. Deus não precisa de mim para criar ou para fazer alguma coisa. O Deus Todo-Poderoso que não precisa de ajuda, Ele é Senhor. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus para viver, para respirar. Eu preciso de Deus para poder me manter em pé. Eu preciso de Deus em todos os momentos e circunstâncias da minha vida, seja nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, nos momentos de tribulação. Eu preciso de Deus na minha vida em todas as circunstâncias. Porque quando o Senhor está em nós, não que não passamos por enfermidades, por dificuldades, problemas, nós passamos. E em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então o que nós precisamos é tomar uma decisão. Eu abro a porta, eu convido, eu me proponho a
viver pela palavra, pela vontade do Senhor. E o Senhor vem até mim. Quantos lares destruídos, quantos lares desestruturados, porque fica aquela briga de orgulho, de cada um é dono da razão, é senhor da razão, e não tem como haver mudança onde ninguém erra. E as pessoas vivem na mesma rotina, no mesmo ciclo vicioso de intrigas, de doenças, seja tanto na alma, como doenças físicas muitas vezes, conhecidas como as doenças psicossomáticas, e sem a graça de Deus. E aí depois a pessoa ainda culpa Deus e diz: se o Senhor quisesse, o Senhor poderia ter feito, se o Senhor quisesse, o Senhor quer operar. Saiba que o Senhor quer abençoar a tua vida, o Senhor quer transformar o teu lar, mas você precisa abrir a porta para que Ele possa entrar. Louvado é o nome do Senhor. E Ele diz aqui ainda: e com Ele cearei, e Ele comigo. O Senhor vai abençoando, o Senhor prepara, o Senhor supre as necessidades. Por isso que o salmista escrevendo diz assim: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor supre as necessidades, o Senhor prepara o banquete. Aquilo que nós temos, nós oferecemos ao Senhor. Aquilo que nos falta, o Senhor nos completa. Quando nós entregamos a nossa vida. Então, salmo bem conhecido, quando o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Precisamos entregar realmente para o Senhor e confia nele. Às vezes as pessoas dizem: eu entrego o meu caminho ao Senhor, mas será que Deus vai operar? Será que vai acontecer? Será que eu vou receber? Será? Não é confiança, isso é dúvida. Nós precisamos ter confiança no Senhor, confia nele. Então ele recebe, então o Senhor abençoa. Pausou? Eu convido você para ter um compromisso real com Deus. Abrir a porta. Você que ainda não se encheu da graça de Deus, ainda não tem participado do banquete que Deus tem preparado. Você tem a oportunidade. A porta você tem que abrir. Não tem como eu abrir para você. O que eu posso fazer é transmitir a palavra de Deus. Mas você que precisa abrir a porta e tomar a sua decisão. O que você fará? Abre a porta ou deixa o Senhor do lado de fora? Mas não se esqueça, Deus é tão amoroso que Ele te dá liberdade para você escolher entre abrir a porta, recebê-lo, viver a sua palavra, semear o que você quiser. Mas Ele é justo, que você colherá aquilo que você semeia. E você só estará com o Senhor se desejar, se abrir a porta, se convidá-lo, você então será com Ele. O Senhor, enquanto nós estamos aqui, Ele ceia conosco, quer dizer, Ele nos abençoa, Ele está conosco. Mas diz aqui: e Ele comigo. O Senhor quer também que você ceie com Ele, que você se alimente com Ele, que você viva com Ele na eternidade. Prepara o teu coração, abre as portas, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o Senhor abençoará e transformará a sua vida. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa. Vamos orar, né? Dificuldade, né? Um pouco de tosse aqui, ainda a garganta está um pouco difícil, mas que o Espírito de Deus possa falar no teu coração. Vamos orar. Pedido de oração aqui a favor da irmã Camila, pede oração
o Senhor possa dar saúde, força, Ivan Sanches de família, e vamos continuar orando a favor dos demais que têm pedido as orações, continuamos orando, a favor do irmão Samuel, ali de Guarulhos, Samuel Silva, né? Graças a Deus o Senhor tem abençoado, já está bem melhor, se recuperando, o susto foi um pouco grande aí, né, com a dengue, mas o Senhor está já operando, nós continuamos em oração a favor da irmã Raquel também, que esteve hospitalizada, já hoje teve alta, continuamos orando que o Senhor possa abençoar também o diácono Paulo, ali da cidade de Guarulhos, continua hospitalizado, mas continuamos em oração, está orando bem a favor do pastor João Batista, da cidade de Bitinga, que o Senhor possa dar saúde, estar abençoando. E enfim, os demais que têm pedido as orações, você lembre, coloque diante do Senhor Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, pela vida, por este momento, Senhor, que nos encontramos para meditar na Tua Palavra. Podemos passar esses momentos refletindo, Senhor, no Teu Evangelho. Ó Deus, aquilo que falta, Senhor, naquilo que ainda não pudemos alcançar, Senhor, ajude. Estenda as Tuas mãos, toca nos corações, ajude, Senhor, para aqueles que abrem a porta. Ó Deus, que possam ser agraciados por Ti. E aqueles que ainda não conseguiram, abençoa, Senhor, continue conosco, dê a Tua graça, o Teu poder. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor, esses nomes aqui citados, os demais, ó Deus, que tem pedido as orações. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Derrama, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, supre a necessidade de cada um dos Teus servos, dos Teus filhos, ó Deus, e dê, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção. Dê-nos uma noite de paz e descanso, guarda, Senhor, livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos pela participação, todos os irmãos, amigos que têm participado, que têm compartilhado, têm deixado a sua mensagem. Que Deus possa continuar derramando da sua graça, do seu poder. E fica o nosso convite, né? Para que você possa participar conosco todas as quartas, sábado e domingo. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, em Votorantim, estado de São Paulo, às 19h30, quarta, sábado e domingo. E você é nosso convidado para estar participando ali conosco. Se houver alguma dúvida, se você deseja estudo bíblico, deseja conhecer mais a respeito das Escrituras, nós estamos à disposição. Você pode deixar-nos uma mensagem, na medida do possível estaremos respondendo. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima semana estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook. Que Deus abençoe, tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.